quando começar a se preparar para fazer seu mestrado aqui na França, ou seja, quando é que você vai fazer as inscrições, quais são esses períodos de inscrições. Simbora, eu sou Carla do Carla na Gringa, aqui a gente fala sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros para você fazer seu mestrado aqui na França. E no vídeo de hoje, como eu falei no começo, a gente é pé na porta aqui, eu vou te ensinar quais são os prazos. Então assim, caiu de paraquedas, não sabe direito nem por onde começar, nem para onde vai, vamos falar sobre isso agora. Primeiro, para a maior parte do meu público que mora no Brasil, tem um prazo diferente. Para quem mora na Europa com visto válido, outro prazo. Para quem mora em outros países, como Austrália, Estados Unidos, etc., outro prazo. Então eu vou falar para vocês nesses três contextos. Vou começar por quem mora no Brasil. Se você mora no Brasil, não tem cidadania de nenhum Estado-membro da União Europeia, você vai fazer o seu processo a partir de outubro de cada ano, para chegar na França só em setembro do ano seguinte. Então você começa, exemplo, em outubro de 2023 o seu processo e vai chegar aqui em setembro de 2024 e assim por diante, tá? Normalmente começa-se em outubro. Então o processo começa em outubro, de fato, o processo de entregar documentos, tá? Mas agora você já pode fazer traduções, fazer teste de proficiência, etc. Mas o processo de entregar seu dossiê começa em outubro. Então, outubro de cada ano para vir em setembro do ano seguinte, se você mora no Brasil sem nenhuma cidadania de um Estado-membro da União Europeia. E aí, se você mora em algum país da União Europeia com visto válido, ou se você tem alguma cidadania, você faz o processo a partir de março de cada ano, tá? Então, a partir de março para dar início em setembro. Então, você começa em março, exemplo, de 2024, para começar em setembro de 2024. É esse momento que você entrega os documentos, mas claro, documentos que você já tem que ter preparado antes. Então, conta aí com uma antecedência de preparação dos documentos. Agora, se você mora na Austrália, nos Estados Unidos, países que não são Estado-membro da União e nem são o Brasil, você vai procurar o Campus France desse país e vai aplicar via Campus France do país que você mora, do seu país de residência. A não ser que, e fica aqui também a mesma dica para quem tem visto válido para os países da Europa, a não ser que o seu visto termine antes do mês de julho, agosto ou setembro. Se o seu visto, você tá agora, por exemplo, digamos que você tá vendo esse vídeo e é novembro de um ano, tá? E você quer vir em setembro do ano seguinte. O seu visto pro país que você tá acaba em março ou abril. Você precisa fazer o seu processo com o Campus France do Brasil, tá? Você vai fazer o seu processo com o Campus France do Brasil, então, como eu falei, a partir de outubro. E aí, você tá em novembro, já não tem problema, esse processo normalmente vai entre outubro e janeiro. E aí, você vai, se inscreve e tal. Por que você precisa fazer com o Campus France do Brasil nesse caso? Porque no momento de você solicitar o seu visto para a França, você não vai ter mais visto válido no país que você está agora. Você precisa ter visto válido no país que você está no momento da solicitação do visto para a França. Então, se você não vai ter mais esse visto, você precisa solicitar no Brasil, que é onde você vai estar morando no momento da solicitação do visto. E se você vai solicitar o seu visto do Brasil, você precisa, então, fazer o processo via Campus France do Brasil. A não ser que você consiga prolongar o visto que você tem agora no país em que você mora, você precisa fazer o processo via Campus France do Brasil. E aí você vai fazer a entrevista presencial com o Campus France no Brasil e vai fazer o seu processo de visto no Brasil. Então, a não ser que no momento em que você vai solicitar o visto para a França, que pode ser solicitado 2 meses antes do início das aulas, então pelo menos 2 meses antes, que aí as aulas começam em setembro, então você solicita entre julho e agosto. Então, a não ser que você tenha visto válido nesse momento, no país em que você mora, você vai precisar fazer o processo do Brasil. Então, se você vai fazer o processo do Brasil, as datas são compatíveis com as datas de quem mora no Brasil, e aí vai ser entre outubro e janeiro de cada ano. Para quem mora na Europa com visto válido, tem uma outra opção, que é de fazer uma rentrée décalée, que é quando você começa os seus estudos em janeiro, ao invés de começar em setembro, que seria a data normal. E essa opção de rentrée décalée, que é a entrada atrasada, né, no curso, no caso você vai entrar no segundo semestre, que seria segundo semestre, é uma opção que não está disponível em todas as universidades, inclusive eu não conheço nenhuma universidade, mas que está disponível em algumas écoles, que são instituições privadas. Então, é importante que você verifique algumas coisas, como se o curso que você vai fazer é um nível Master e não Mastere, com E no final, precisa ser Master, se você vai fazer em alternância. E se o curso é reconhecido pelo Estado. São duas coisas que você precisa se certificar quando você vai estudar numa école, uma instituição privada. Sendo o nível Master, sendo numa école reconhecida pelo Estado, sendo em alternância e tendo uma rentrée décalée, você também pode fazer o seu processo no mês de dezembro. Então, entregar os seus documentos no mês de dezembro para começar em janeiro. Existe essa possibilidade, que não pode ser feita para quem mora no Brasil, tá? É um processo muito complicado de fazer para quem mora no Brasil, mas para quem mora na Europa com visto válido, ou na própria França com visto válido, é uma possibilidade sim. Só que o tempo de tudo é bem reduzido, porque eles recebem os dossiês
num período de 15 dias mais ou menos eles dão a resposta. Então é um período muito reduzido para encontrar alojamento, para processo de visto, tudo isso é um período muito reduzido, por isso que eu falo que funciona para quem mora na Europa, mas não no Brasil, porque no Brasil você teria que fazer entrevista Campus France, solicitação de visto, demora 15 dias para receber o visto, enfim, é muito mais complicado. Mas se você mora na França ou na União Europeia, você pode fazer esse processo, tá, de solicitação, de fazer o seu processo mesmo em dezembro para iniciar numa rentrée décalée de uma école a partir do mês de janeiro. Então ficam aí os prazos. Se você curtiu esse vídeo, tá um vídeo super curtinho, super pé na porta, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, então pra gente ter bastante gente aqui participando e deixando dúvidas, perguntas sobre o mestrado, processo de inscrição no mestrado. É só vocês deixarem aqui se tiverem mais qualquer dúvida sobre o assunto, ou então me seguirem nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, porque no Instagram e etc eu tô sempre fazendo lives muito completas sobre o processo inteiro de inscrição no mestrado e você pode me acompanhar por lá, tá certo? Beijão e até o próximo vídeo.